Eu queria voltar um pouco atrás para Sim. apresentar esse presidente. Quem é Yoon Suk Yeol e como foi a eleição dele? Vamos lá. O Yoon Suk-yeol, ele nasceu em 18 de dezembro de 1960. Agora ele tem 63 anos, daqui a poucos dias ele fará 64 anos, né? Daqui a pouquinho. Mas enfim, né? Vamos lá. Ele é uma pessoa que nunca teve cargos políticos. É a primeira vez que ele está tendo uma experiência política e com uma responsabilidade imensa, né? Liderando um país, né? Um presidente de um país. Enfim, as experiências que ele teve na vida dele, tudo se centrou mais na área do direito, né? Ele teve 27 anos de experiência como promotor. E como é que ele conseguiu ganhar tanta notoriedade, né? Como é que ele conseguiu ser notado sendo um promotor? Ele foi a figura-chave, né, que liderou as investigações com relação a ex-presidente Park Geun-hye, né, ex-presidente Park Geun-hye, que é do Partido Conservador também, e ela estava envolvida em diversos escândalos também, corrupção, suborno, abuso de autoridade, tudo mais, né, muitos escândalos também envolvendo o mandato dela, né, tem também, inclusive, fazendo um parênteses super rápido, né, que é uma história mais longa, assim, mas, enfim, um dos casos muito emblemáticos, um dos maiores escândalos que ela teve foi em relação ao naufrágio da balsa Seoul, né, que aconteceu em em 16 de abril. Então, é uma data que é sempre muito lembrada aqui, né, de estudantes sul-coreanos que iam de barco ou de balsa para a ilha de Jeju, e eles acabaram sendo naufragados e houve uma negligência por parte da presidente, e isso comoveu o país inteiro por muitos meses, né? Então, foi um dos episódios mais graves, assim, considerando a um mandato dela. E ela teve uma popularidade muito baixa, justamente por conta dessas questões, né? E aí, nisso, o atual presidente sul-coreano, ele acabou sendo um dos principais investigadores em relação a outros escândalos envolvendo a ex-presidente, e que levariam ela, por fim, ao impeachment, né? E, com isso, ele ganhou basicamente, ele virou o herói, né? Ele ganhou essa fama heróica na Coreia do Sul, e isso, e ele também teve essas investigações, na verdade, foram conduzidas a mando de Moon Jae-in, que depois acabaria pegando os últimos anos do mandato incompleto da Park Geun-hye, que foi impeachmentada. E ele acabou sendo promovido de promotor para procurador-geral, né? Depois ele virou as costas para Moon Jae-in, que era do partido mais centrista, e acabou aí se candidatando para as eleições presidenciais de 2022, né? Com essa imagem, com esse discurso mais patriótico, sempre sendo anti-Coreia do Norte, né? Sempre tentando como é que fala? Gêneros, né? Os direitos, assim, é que a questão de gênero, a gente já vai falar sobre isso, né? Mas, enfim, ele sempre tentando adotar um discurso mais misógino, sabendo que a Coreia do Sul é um país extremamente misógino, machista, né? Nesse sentido, ele conseguiu, então, com uma margem muito pequena de diferença de votos com o segundo colocado, que é o atual principal líder oposicionista, né, do Partido Democrático da Coreia, o Lee Jae-myung, que é o partido de centro. Ele acabou tendo uma diferença aí de 0,73% de votos, né? E foi uma disputa extremamente acirrada, né? Só que durante o mandato dele, muitos escândalos também foram envolvidos, né? Tanto é que a popularidade dele foi considerada a pior considerando todos os chefes de Estado que a Coreia do Sul já teve até o momento, foi considerado como o mandatário mais impopular da Coreia do Norte, né? Ô, Sil, deixa eu te interromper, porque durante esses casos todos que tem as notícias recentes sobre a Coreia do Sul, foi comum a gente ver comparações aqui no Brasil entre ele e o Bolsonaro e entre ele e o Deltan Dallagnol, né? Justamente por esse passado de procurador, como se o Deltan Dallagnol fosse, ali, o Caí Cavalcante falou isso,
Como se ele tivesse se candidato à presidência e ganhado. Uhum. O que tem de certo e errado nessas duas aproximações, na sua opinião? Olha, é que a gente está partindo de um sistema meio diferente também, assim, mas é que a gente, se pensar de uma forma geral, dá para fazer um paralelo também. Tem gente que fala que o Yoon Suk-yeol, o presidente, ele também fazem um paralelo falando que ele é o Sérgio Moro coreano, né? Enfim, né? Eu acho que levando em consideração essa expertise na parte da área do direito, de tentar tirar o poder de um, né, para se sobrepor sobre o outro, eu acho que nesse sentido existem semelhanças, né, mas lógico que tudo parte de um pressuposto muito diferente, né, de um ambiente sociológico e político muito diferente, né. Eu acho que tem essa questão, né. Eu posso só retomar rapidinho de alguns dos escândalos, só para falar, contextualizar só mais um pouquinho do presidente sul-coreano, quem que é esse cara? Ele também, né, como eu estava falando sobre a questão da popularidade, enfim, um dos grandes escândalos que ele foi envolvido recentemente também, um dos mais gravíssimos considerados pela imprensa local, é em relação à fraude nas pesquisas eleitorais, né? Como eu falei há pouco, né, que teve essa margem de diferença de apenas 0,73% com o segundo colocado, essa investigação, né, mostrou, né, na verdade, é uma apuração, né, uma apuração de uma mídia independente sul-coreana, revelou que o presidente sul-coreano, ele teria tido umas conversas, uma amizade, estabelecida uma amizade com um consultor político durante a campanha eleitoral dele, né, e em troca de favores políticos, esse consultor político, ele teria colocado, alterado, manipulado a taxa de aprovação, enfim, das pesquisas eleitorais, colocando o atual presidente sul-coreano à frente do segundo colocado, do Lee Jae-myung, né, durante os últimos 4 meses antes da votação, né, da finalização do pleito. E é nesse sentido, como a gente consegue ver que existiu aí uma diferença muito pequena entre o primeiro e o segundo colocado nas eleições, as pessoas falam, foi avaliado, né, que se não fosse, por exemplo, se não fosse interferência de um terceiro nessa questão, pode ser que o Lee Jae-myung ele pudesse ter ganhado as eleições, né, e o futuro, né, do país pudesse ser completamente diferente, né. Então existe, e caso confirmado isso mesmo, o resultado eleitoral ficaria inválido e o Yoon Suk-yeol ele perderia completamente todos os seus cargos políticos, né? Então essa é um dos escândalos mais graves que o presidente está envolvido também. A gente fala da primeira dama, né? Muito famosa quando a gente fala da Coreia do Sul e do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol. É muito difícil a gente não falar da primeira-dama, também muito envolvida em escândalos. Ela que é uma pessoa muito conhecida por, né, pela ostentação, enfim, ela se vestindo de acessórios, roupas tudo de grife, né, de marca. Um dos episódios emblemáticos também é dela ter recebido uma bolsa da Dior, né, da grife Dior, caríssima, ela foi flagrada, na verdade, recebendo isso de um pastor americano, e na verdade, a lei anticorrupção sul-coreana, ela não permite que primeiras damas, enfim, né, recebam bens de alto valor que ultrapassem um determinado valor, e o valor daquela bolsa excedeu muito mais do que o permitido. Então, esse daí também foi um dos, né, Das assim, motivações para os pedidos de impeachment. exatamente.